Em um ambiente econômico sem fronteiras, marcado pela competitividade, a educação assume papel fundamental para o desenvolvimento da indústria catarinense e para os profissionais que buscam empregabilidade. Daí a importância de ajustar cada vez mais os sistemas de educação e de formação com as necessidades do mercado. Esse foi o tema que dominou o terceiro encontro estadual de estágio, promovido pelo Instituto Evaldo Lodge, entidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Enquanto o mercado quer um profissional altamente qualificado para atuar dentro das empresas, dentro da indústria, muitas vezes a academia prepara um profissional altamente teórico. É lógico que os fundamentos teóricos são importantes, mas se esses fundamentos não forem levados para o mundo da ação, eles com o tempo se esgotam e a pessoa não consegue adquirir aquelas capacidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho e ser bem-sucedido. Eu acho imprescindível que as instituições de ensino busquem, de alguma forma, independente da área de conhecimento, linkar teoria com prática. Então, trazer as vivências, trazer as experiências de mercado para dentro das instituições de ensino. Tanto a academia como o mundo do trabalho, ou o mercado, né, do trabalho, eles não se conversam. Tá? Eles não se conversam. Haveria necessidade de ter uma interação maior, nós sabermos o que o mercado, o mundo do trabalho pretende, né, em termos de alunos, né, de produto, vamos dizer, da academia, né, e, consequentemente, também o mundo do trabalho deveria se inserir na academia, né, para, em conjunto com a academia, construir, né, os projetos pedagógicos dos cursos, né, havendo essa interação, essa sinergia mais frequente. Né? Eu lembro de uma frase que o ex-ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, hoje já falecido, disse: nós temos que aprender com os cursos de pedagogia, nós temos que aprender com os cursos de medicina. Por quê? Porque os alunos do curso de pedagogia, do curso de medicina, como outros, eles aprendem fazendo, aprendem refletindo. E nós temos cursos de graduação extremamente teóricos, onde professores e alunos têm medo do mundo empresarial. Então esse é um ranço da educação tradicional, né, de não ensejar reflexão, mas sim a decoreba, vem do sistema educacional como um todo. Para formarmos um profissional, há 1000 anos atrás, nas antigas guildas de pedreiros, ferreiros, enfim, das profissões carpinteiros, como que era feito? A formação profissional dava-se totalmente na prática, 100% prática, praticando lá na montagem, por exemplo, do pedreiro montando uma catedral. Hoje, a formação não é mais 100% na prática, a formação é 100% teórica. O mundo acadêmico privilegiou muito a questão conhecimento, né? Como se isso fosse desvinculado do mundo, da realidade. Isso é muito evidente, por exemplo, no ensino médio. O ensino médio até hoje não se sabe bem para que existe, além de ser uma porta de ingresso para a universidade. Mas certamente não é uma porta de ingresso para o mercado de trabalho, porque não cria as competências. Eu acho que o problema está na base, está até um pouco antes do ensino médio. Se nós não temos uma base preparatória que trabalhe leitura, que trabalhe raciocínio lógico-matemático, lá no início, esses alunos vão chegar no ensino médio e aí eles deparam com uma matemática que exige aqueles fundamentos, a soma, a divisão, a multiplicação e a diminuição, e eles se assustam. E por que nós temos no Brasil pouca gente interessada em engenharia? Porque ela exige uma base forte de matemática, de cálculo. E isso não se aprende no ensino médio, nem no ensino superior, se aprende lá na base. Hoje em dia, a universidade recebe os alunos com imensas carências. Só para citar um exemplo, no último levantamento do ENAD,
só 25% dos alunos que entraram no ensino superior sabiam efetivamente ler e interpretar um texto. Ou seja, a academia perde um tempo preparando esse aluno para que ele comece a render alguma coisa dentro dela. Então, nós temos uma falha conjuntural, é de todo o processo de ensino, não é mais só da academia. Existem, acho que, vários fatores. Existem regras pedagógicas que estão estabelecidas em termos de formação. E hoje o conhecimento é extremamente amplo. Então, tu tem que abordar muitos assuntos e tu tens um limite de tempo. Então, às vezes, fica impossível para o professor aprofundar tudo aquilo que consideraríamos que fosse necessário para que aquele aluno, após formado, fosse para o campo de trabalho. O nosso sistema educacional, ele é bastante acadêmico e ele é desenvolvido de acordo com as leis e diretrizes da base da educação. Mas muitas instituições de ensino superior, elas ainda não conseguiram interpretar o valor que tem as diretrizes curriculares nacionais. Por exemplo, no curso de graduação em administração, nós temos lá 300 horas para o aluno desenvolver estágio junto às organizações. Mas, além disso, nós temos que desenvolver, colocar o aluno desde o primeiro semestre junto ao mundo empresarial para que ele possa, de fato, aprender. Eu conheço exemplos onde o aluno, obrigatoriamente, durante o seu curso, ele deverá estar inserido na empresa. Por outro lado, nós temos alguma dificuldade também quanto a professores, que ele termina a graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado e vai ser o professor, sem nenhuma inserção na empresa, no negócio. Isso também é um dificultador, porque o próprio professor ele não tem essa experiência empresarial para dar exemplos, para descrever a vivência do que é uma empresa. Isso tem, por exemplo, eu conheço as universidades da Alemanha que exigem que para ser professor de um curso de administração ou de qualquer outro, ele obrigatoriamente tem que ter vinculação com a empresa, ele tem que ter trabalhado na empresa, ele tem que ter a experiência profissional para ser professor. A academia brasileira está amadurecendo, né? A academia brasileira hoje já é outra, né? Nós hoje temos índices, né, em termos de pesquisa, né, e pesquisa aplicada, não são índices ainda muito significativos, né, mundialmente falando, mas nós já começamos a aparecer, né, na relação dos países, né, o Brasil já começa a aparecer. Agora, é preciso também que na formação acadêmica nós pensemos no empreendedorismo. Nós pensemos em desenvolver no jovem esse pensamento para eu ser empreendedor, para eu desenvolver a partir de uma ideia, quem sabe uma empresa. Por quê? Porque o mundo do trabalho não consegue mais absorver o contingente de profissionais que é preparado para o mundo do trabalho. Então a academia forma anualmente um número grande de profissionais e eles não têm campo de trabalho suficiente. Por quê? Porque as empresas estão investindo em automação e a automação reduz muito a necessidade de profissionais na ponta. Agora, ela quer mais profissionais qualificados. A academia, ela deve ser mais proativa, ela deve ser mais agressiva, ela deve mostrar para a sociedade catarinense o que de fato ela pode contribuir e de que forma que ela pode tornar as empresas mais competitivas e também de que forma que ela pode qualificar a formação dos egressos que saem do curso de administração, quanto alunos e quanto egressos. Representantes da indústria e das instituições de ensino participaram do 3º Encontro Estadual de Estágio, realizado pelo IEL de Santa Catarina, para discutir os paradoxos do estágio e de formação profissional. O evento foi uma das ações do movimento A Indústria pela Educação, iniciativa da Fiesc para contribuir com a melhoria do quadro educacional do Estado. Olha, desde o ano passado nós estamos trabalhando num programa aqui na Fiesc que envolve basicamente as 3 casas, Senai, SESI e IEL, que é o movimento A Indústria pela Educação. Existem diversos objetivos, mas um deles é conscientizar o meio empresarial, principalmente o setor industrial, da necessidade de capacitar seus colaboradores.
Isso é fundamental. Se nós queremos ser competitivos, se as nossas empresas querem ser competitivas, é necessário que nós tenhamos pessoas educadas, bem educadas e com educação de qualidade. Nós temos uma indústria no estado que é considerada forte. Nosso estado é considerado pujante, empreendedor, inovador. Agora veja você, mais da metade dos profissionais das nossas indústrias não tem o ensino fundamental completo. Então, imaginemos que se nós tivéssemos aí 80%, 90% dos profissionais das nossas indústrias com esse nível de qualificação, a nossa indústria seria muito mais pujante. Quando a gente diz que um trabalhador americano ou alemão produz por 5 trabalhadores brasileiros, nós estamos falando de competitividade. Por que existe essa diferença? Por conta da qualificação. Hoje existe, apesar de todos os esforços que já foram feitos, existe um distanciamento muito grande das indústrias com a academia. Então nós precisamos ouvir o que a academia tem a falar, como que as indústrias, para que nós possamos estabelecer estratégias para fortalecer essa cooperação e essa troca com o setor industrial. O superintendente do IEL de Santa Catarina destacou a importância do estágio como parte da formação do futuro profissional. O estágio, no primeiro parágrafo da lei de estágio, ele já traz claramente redigido que o estágio é um ato educativo. Então, quanto mais as empresas perceberem, entenderem isso, que o estagiário ainda não é um profissional, que ele está em processo de formação, tanto melhor proveito elas vão tirar desse processo, tanto melhor campo de trabalho, de estágio nós vamos ter para que os estudantes ponham em prática os seus conhecimentos. Por outro lado, nós temos o outro ator importante, que é a academia, que precisa estar próxima deste mundo do trabalho para preparar esses profissionais para o mundo do trabalho. Não adianta nada a academia julgar que está formando bons profissionais se as empresas não estão vendo assim. Como define a lei, o estágio é um ato educativo que integra o itinerário formativo do educando, desenvolvido no ambiente de trabalho e faz parte do projeto pedagógico do curso. A nova lei do estágio, primeiro ela aumenta o tempo do aluno dentro da indústria ou dentro da organização de um modo geral. Antigamente ele ficava 4 horas e muitas vezes o estagiário era usado na forma de mão de obra barata. Porque a lei veio padronizar, mas ao mesmo tempo a gente vê também a empresa que diz que precisa de estagiário, que precisa da academia, ainda explora esse aluno que está lá com a principal finalidade. Eu quero aprender, mas quero aprender com quem também já faz aquilo no ato do dia a dia, o exercício do trabalho. Quanto mais a empresa entender isso, Raimundo, tem empresa que o supervisor não conhece a lei de estágio. Ele não lê a lei de estágio. É o mínimo que um supervisor numa empresa tem que fazer, é ler a lei de estágio. E lá vai dizer claramente qual é o seu papel e vai dizer qual é o papel do estágio. O Natalino enfatiza um ponto importante em relação ao estágio. Não substituir um posto de trabalho. É entender que esse processo nós ainda estamos aculturando, nós ainda estamos formando o profissional. Segundo ponto é a questão da observância da carga horária, que a lei hoje é muito clara. Quando ele está em sala de aula, existe uma carga horária diária máxima e semanal permitidas pela lei. Outro ponto é a instituição de ensino visitar o campo de estágio, para ver se aquele estágio está adequado, para ver se aquele campo de estágio está adequado à formação. Outro ponto importante para a empresa, o limite de estagiários. Comparável à sua força de trabalho, existe um percentual que ela precisa observar. Os pontos mais relevantes, que é a questão da carga horária, a exploração da mão de obra como profissional barato e a vinculação com a grade curricular, continuam valendo e são fundamentais e as empresas precisam observar. Então, no mundo do trabalho, o estudante tem esse laboratório prático, onde ele vai vivenciar situações diferentes.
comportamentais, atitudinais, posturais, que ele vai ter a oportunidade de demonstrar que muitas vezes na sala de aula ele não tem. Assim, na medicina, você vai para um hospital, vê na prática como é que isso funciona. Assim, na administração, tu vai numa empresa e aí você vai ter uma visão de como você pode organizar um negócio para ti e pensar num plano de negócios. E assim em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, no Sebrae Santa Catarina, ao longo dos 40 anos lá do Sebrae, nós verificamos aí, sempre o Sebrae contou com uma força de estágio muito grande. Atualmente nós temos cerca de 33 estagiários no Sebrae e lá nós exatamente fizemos o seguinte, interagimos com a instituição integradora do estágio, no nosso caso atualmente é o IEL Santa Catarina, para que tenhamos acesso aos bons profissionais, os bons alunos das universidades, das academias. Para a estudante de psicologia Isabel Cristina, o estágio é valioso para o desenvolvimento profissional e pessoal. Eu curso psicologia e atualmente eu estou estagiando na empresa Porto Belo, que é a cerâmica, que fica localizada em Tijucas. Primeiramente eu escolhi fazer estágio para ter mais experiência profissional, né? A gente está na universidade e a gente tem muita teoria, tem a parte de prática também, mas eu acredito que o estágio ajuda muito a se desenvolver profissionalmente e até mesmo pessoalmente, né? E o estágio na organização está me auxiliando a definir, né, o que eu quero seguir. Então, para que caminho eu vou, que caminho eu pretendo trilhar profissionalmente mesmo, né? Então, está me ajudando porque dentro da empresa eu tenho oportunidade de estar conhecendo parte de recrutamento, de seleção, de treinamento, desenvolvimento de pessoas e tu está conseguindo atrelar essa parte da teoria com a prática, é ótimo. Para o Vinícius Fernandes, o estágio é uma excelente oportunidade para a vivência da prática profissional em uma grande empresa. Eu estava procurando um estágio em principalmente uma empresa que fosse bem vista. O IEL, como sistema Fiesc, né? É uma empresa grande, o sistema em si, e dá uma oportunidade para a gente crescer. Então, esse foi um dos maiores incentivos que me deu para mim entrar ali no estágio. Para aprender é necessário ter conhecimento teórico, mas se a gente não exercita isso na prática, isso não se cria realmente as competências necessárias que envolvem conhecimento, habilidade e atitude. Então, como na época de estudante, eu tive a oportunidade de estagiar com estágios remunerados ou não remunerados, que a gente dizia na época que eram os estágios extracurriculares. E isso realmente hoje me traz competência para eu exercer hoje até a função de professora. O estágio é uma etapa do processo de formação de qualquer profissional. Nós não podemos mais ver o estágio como um mero cumprimento legal, então nós temos que nos reunir, nós temos que discutir, nós temos que identificar estratégias para que nós possamos diminuir esse gap entre academia e setor produtivo, setor de serviços e assim por diante. Então o desafio do estágio é ser usado, esse período do estágio, como forma de aproximar esses dois mundos. E o desafio do agente de integração é contribuir para que isso aconteça, é promover práticas para que isso aconteça. É por isso que nós fizemos um prêmio de melhores práticas de estágio, nós vamos entregar hoje o prêmio para as empresas que foram melhor classificadas, no sentido de que elas se mostrem para a sociedade catarinense e que se apresentem para os estudantes como bons campos de estágio.